Cláudio Honor Risse, que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes Césari. Presente. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correa e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal e invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade
a ata da sessão anterior. Das comunicações, portaria número 2677, de autoria da mesa da casa, que designa os vereadores Dorivaldo de Almeida Júnior e Luiz Carlos Anastácio para representarem a Câmara Municipal de Barretos em encontro que se especifica na cidade de São Paulo. Edital número 577, de sessão solene, solicita ao vereador Claudionor Risse, primeiro secretário da Casa, que proceda à leitura do edital. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, edital número 577. Existe o Hélio Fernandes Césari, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições. Faz saber que, de conformidade com dispositivos do regimento interno, por iniciativa desta presidência, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a realizar-se no dia 31 de outubro de 2008, sexta-feira, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, na qual será entregue o título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Palmiro Menucci, nos termos do Decreto Legislativo número 12 de 2008, proposto pelo vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, o Mandioquinha. Registre-se e cumpra-se, afixando-se no local público do costume e distribuindo-se cópias aos senhores vereadores para a ciência. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 20 de outubro de 2008, eu, Claudionor Risse, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Assina finalmente o presidente desta Casa de Leis, o vereador Existo Hélio Fernandes Césari. Ofício da Loja Maçônica Renovadora 68. Passo as mãos também do nobre vereador Claudionor Risse, primeiro secretário da Casa, que proceda a leitura. Loja Renovadora de Barretos 68. Prancha número 47 de 2008-2009. Barretos, 15 de outubro de 2008. A Câmara Municipal de Barretos, a atenção do excelentíssimo senhor presidente, Barretos, São Paulo. O venerável mestre Antônio de Souza Borges, bem como os demais obreiros da nossa loja, felicitam todos os vereadores que, escolhidos democraticamente pelo povo barretense, irão empreender esforços para salvaguardar os interesses maiores da nossa população em tão importante cargo. Aproveitamos para transmitir nosso fraternal abraço a todos e rogar ao grande arquiteto do universo que os ilumine e os inunde de profícua sabedoria, bem como a todos os seus familiares. Fraternalmente, João Batista Garcia, secretário. Telegramas do Ministério da Educação informando sobre o repasse de verbas dos convênios existentes com o município. Telegramas do Ministério da Saúde também informando o repasse de verbas relativo aos convênios existentes entre o Ministério e a Prefeitura Municipal. Projetos em discussão única. Projeto de lei número 120/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$ 97.500. Com a destinação para a reforma da Praça 9 de Julho. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental.
está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. Em sua discussão única, o vereador Euripinho solicita apreciação da matéria em redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Com justificativa de voto, o vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com a sua presença no plenário, telespectador da TV Barretos, em nome do senhor Luiz Pinheiro, que mora em Guaíra, pai da Márcia, esposa do Dés, quero cumprimentar também a cidade de Guaíra, que acompanha nossos trabalhos, isso é muito importante. Temos também o irmão da cidade de Colínia também, que acompanha nossos trabalhos. Eu acho que isso é importante. Regionalmente, a TV Barretos tem atingido o seu objetivo e é importante que essas pessoas que acompanham o nosso trabalho possam estar olhando, vendo como que essa Câmara se posiciona em relação aos trabalhos relacionados com o Legislativo, para poder levar todos os encaminhamentos, as proposituras para a melhoria da nossa cidade. Senhor presidente, com relação a esse projeto, eu tomei a liberdade de poder estar justificando o voto, porque a 9 de julho é o motivo de várias solicitações desse vereador. Colegas também na casa já fizeram também essa solicitação. Nós sabemos que lá realiza aos domingos uma feira, sabemos que naquele local temos um montante de gente que se dirige ao posto de saúde para ser atendido, que vem de outra cidade. Sabemos que é um local que tem as suas tradições e precisa realmente de melhorias. Nós sabemos muito o que representa não só a Praça 9 de Julho, como os banheiros também naquele local, a importância desse projeto. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e dizer a todos os feirantes, e aqui quero citar o nome do Ticão, fazendo um realce, com relação também ao Valdir, a todos que constantemente, quando nós nos dirigimos àquela feira, nos cobra realmente do poder público que faça alguma coisa para melhorar aquele setor. Então está aí esse projeto que foi aprovado hoje por unanimidade, trazendo recursos para que nós possamos sim melhorar as condições. E também aproveitando a oportunidade, Mandioquinha, nós temos aqui na Câmara um projeto tramitando em relação também a melhorias com relação às taxas dos feirantes, porque nós sabemos muito bem o quanto que essa classe sofrida tem passado em relação aos tributos que são cobrados por eles. E nós sabemos que eles concorrem com supermercados, com mercearias, e o trabalho é incessante. E nós não podemos deixar de ressaltar essa classe, que nós temos um carinho muito especial, para que também essa casa possa dar um respaldo também com relação a esses tributos, no sentido de ter uma baixa, porque o valor cobrado é um valor realmente que pesa para esse pessoal. E só para terminar, senhor presidente, então, fiquei muito contente. Eu queria só ressaltar uma oportunidade, quando lá estive na Praça 9 de Julho, numa oportunidade aconteceu um acidente com uma pessoa que estava no local fazendo as suas compras, e isso me deixou muito entristecido, porque as pedras que lá, as pedras portuguesas que lá existem naquele local, se soltam, e tem muitas soltas, Mandioquinha, causando às vezes até acidente com criança, com pessoas idosas que às vezes já até tiveram acidentes naquele local. Então eu acho
que esse projeto, fico muito feliz, vem numa boa hora e nós temos certeza que a gente vai dar à Praça 9 de Julho o carinho que ela sempre mereceu. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 18/2008, de autoria do vereador Claudionor Risse, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao Dr. Fábio de Sales Meireles. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela tramitação. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira votação. O vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em segunda discussão e votação. O vereador autor, Claudionor Risse, solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Justificativa de voto do vereador Claudionor Risse. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assistem, funcionários, imprensa e os nossos queridos telespectadores que nos acompanham através da TV Barretos. Essa propositura de título de cidadão benemérito para esta pessoa tão importante já no nosso convívio aqui em Barretos, vez que mora em São Paulo, porém está constantemente aqui, tem um cunho de reconhecimento. O Dr. Fábio de Sales Meireles vem de há muito marcando presença em Barretos e principalmente com atitudes beneméritas, promovendo cursos dos mais variados, através das instituições às quais presidencia, com maestria, com competência e com lucidez. O Dr. Fábio de Sales Meireles, atualmente presidente da Federação Paulista da Agricultura, da Confederação Nacional da Agricultura, do Senar, do SEBRAE e de muitas outras instituições. Esteve aqui ainda recentemente participando na FEB de um encontro de engenheiros agrônomos, onde ele, ministrando uma palestra bastante elucidativa, mostrou os horizontes da agricultura em nosso país, mostrou também detalhes econômicos relacionados à agricultura. Esse segmento que eu creio, e aliás tenho certeza, representa hoje no Brasil uma importância extraordinária, porque um país de dimensões continentais como é o nosso, tem na agricultura um dos seus pilares mestres para a sustentabilidade do nosso povo, particularmente no que diz respeito à produção de alimentos. Portanto, como eu disse, o Dr. Fábio de Sales Meireles, promovendo cursos dos mais variados,
em nosso município vem distribuindo cultura, qualificando mão de obra. E dessa forma, parafraseando o nosso grande poeta Antônio de Castro Alves, baiano lúcido, famoso, de uma poesia ímpar. Mais um minutinho para terminar. Concedido. Disse o nosso poeta certa vez: bendita seja a mão que semeia livros. Diríamos também aqui, acho bastante oportuno, bendita a mente que semeia cursos. De certa forma, muito parecido com o primeiro caso. Assim eu proponho, e dessa forma, aprovado, agradeço aos meus colegas vereadores a aprovação desse projeto, porque faz jus a essa pessoa a tão merecido título. Muito obrigado. Projeto de Decreto Legislativo número 020/2008, de autoria do vereador, desse vereador que vos fala, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao Dr. Rogério Luiz Adolfo Cury. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela tramitação. O vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão e votação. O vereador João Alberto Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em sua segunda discussão e votação. O vereador Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de decreto legislativo número 021/2008, de autoria da mesa da Câmara, que concede o diploma de atirador de destaque do ano ao jovem Diego da Cunha Silveira Alves da Silva. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão e votação. O vereador João Alberto Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em segunda discussão e votação. O vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de decreto legislativo número 021/2008. Importante frisar que esse projeto é de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira.
do atirador do ano, não é, vereador? Solicito dos meus nobres pares, a autorização para apreciação na noite de hoje do projeto de decreto legislativo de minha autoria, que concede o título de cidadã benemérita a uma ilustre barretense. E como eu me dei conta de que hoje seria a última oportunidade para que pudesse ser aprovado e entregue ainda nessa legislatura esse título, então tomei a liberdade de solicitar à Secretaria que fizesse o projeto e trouxesse aqui a apreciação de Vossas Excelências a autorização para apreciarmos ainda na sessão de hoje. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a autorização para incorporar a pauta. Projeto de decreto legislativo número 021/2, projeto de decreto legislativo número 22/2008, de autoria do presidente da Casa, que concede o título de cidadã benemérita de Barretos à senhora Aiovane Mendes Santana, é a Vane da FEB. Senhorita Vane, Aiovane Mendes Santana. A Comissão de Justiça e Redação elaborou o parecer pela tramitação. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em sua primeira discussão e votação. O vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. O vereador João Alberto Minaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de decreto legislativo número 22/2008. Em discussão única, requerimentos número 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1030, 1031, 1032, 1033 e 1034, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho, todos com pedido de vistas para o doutor Otávio Alves Garcia, que vai se manifestar verbalmente. Eu requero a regular tramitação do mesmo. Então, conforme um acordo anterior existente na Casa, o vereador Olímpio Jorge Nabem tem 10 minutos para discutir seus requerimentos, prorrogáveis por mais 5. E eu já informo a Casa que eu gostaria posteriormente de fazer uso da palavra como líder do PT. Depois. Solicito gentilmente ao primeiro secretário da Casa, vereador Mandioquinha, que ocupasse o meu lugar por vice-presidente. O que eu falei, Paulo? O primeiro secretário é coordenador, desculpa. É o vice-presidente da Casa que ocupasse o meu lugar por alguns instantes. Senhor presidente,
senhores vereadores, imprensa, dona Jaci, que nos honra aqui no plenário, essa companhia agradável do dia a dia, né, dona Jaci? De todas as sessões. E telespectador. Jaci. Neujaci. E telespectador da TV Barretos. E, senhor presidente, eu vou discutir aqui alguns requerimentos que eu fiz na sessão passada, não teve tempo de estar discutindo, e irei fazendo um a um. O requerimento 1022, senhor presidente, durante a campanha política nós tivemos várias empresas visitando, e muitos pais nos interpelou, não só a mim como ao prefeito, no sentido de rever o período de férias, principalmente nas creches. Nós sabemos que os períodos de férias causam um transtorno muito grande com relação aos pais, porque naquele período, doutor Otávio, os pais não têm com quem deixar seus filhos, e às vezes passam em dificuldades para poder adequar uma situação momentânea. Nós sabemos que é um período pequeno, mas que para eles, pais, representa muito, porque às vezes tem até que dispor de uma despesa extra, pagando alguma pessoa até para olhar seus filhos nesse período. Eu acho que é um assunto polêmico, mas tenho certeza que nós estaremos revendo agora para que isso não venha a acontecer mais, e os pais tenham a tranquilidade de deixar seus filhos durante o período na creche, sem sequer ter que fazer alguma eventualidade com relação ao período, fazendo com que eles estejam realmente naquele período durante os estudos na creche, né, doutor Otávio? Nós sabemos que isso aí é muito importante, e isso aí será corrigido pela prefeitura, pelo prefeito, e nós temos certeza que a gente vai estar adequando essa situação. O requerimento 1023, senhor presidente, nós sabemos que aqui essa casa votou um projeto para recapear todos os bairros Zequinha Mêndolo, Barretos 2, e nós tivemos a oportunidade de ir até o bairro, e no trecho, na rua Ibrahim Mohamed, nós não observamos que foi feito alguma adequação. Eu estou fazendo um requerimento solicitando que naquele trecho que se faça realmente a pavimentação tão necessária, porque aquela via está um tanto ondulada e necessita dos reparos necessários. Foi cobrado pelos munícipes daquele local, e entendemos que esse requerimento irá até o prefeito, que irá responder o porquê, ou se não, ou se irá fazer o recapeamento asfáltico no trecho da rua Ibrahim Mohamed. O requerimento 1024, senhor presidente, também vem de encontro com, recentemente nessa casa, nós aprovamos um projeto até foi uma solicitação desse vereador, com relação à anistia de juros e multa da dívida ativa da prefeitura, com relação ao IPTU, né, também, que é um assunto bem polêmico, e também do SAI. Nós sabemos que toda a população aguardava, e esse projeto foi aprovado pela casa. Eu aproveito a oportunidade para avisar todos aqueles que ainda não sabem. E esse projeto foi feito um parcelamento em 3 meses, outubro, novembro e dezembro, com vencimento dia 19 de dezembro. Mas a data 19 de dezembro é uma data que compromete todo o trabalhador, porque o 13º, a segunda parcela, é paga posteriormente no dia 20. E nós sabemos, doutor Otávio, que sendo o vencimento dia 19, pode comprometer aquele trabalhador que queira pagar o seu IPTU, que esteja na dívida ativa durante aquele período. Então eu estou fazendo um requerimento solicitando para o prefeito que mande um projeto para que nós possamos adequar a data para uma data posterior ao dia 19, para que todo trabalhador que receba sua segunda parcela do 13º possa aproveitar essa oportunidade desse projeto e estar pagando esse IPTU com relação inscrito na dívida ativa. O outro requerimento, senhor presidente, o 1025, eu solicito do prefeito que se implante um redutor de velocidade na Avenida 1º Centenário, no bairro Derby Clube. Naquele local existe a creche Santana de Pádua, e nós sabemos que é um local bastante frequentado por crianças, e nós estamos aqui aproveitando a oportunidade com esse requerimento, pedindo ao nosso secretário de Trânsito, Rezende,
que coloque um redutor ou que se faça um estudo para que possa, naquele local, evitar que novos acidentes ou acidentes venham a ocorrer, principalmente se tratando que ali existe uma creche e as crianças que saem juntamente com seus pais, é muito perigoso aquele setor. Então eu estou aqui, através do seu Arruda, que nós tivemos a oportunidade de bater um papo naquele local, pedir para que faça, que implante esse redutor de velocidade, para que a população do bairro Derby Clube, principalmente da Avenida 1º Centenário, possa ser atendida com relação a essa reivindicação. Com relação ao requerimento, senhor presidente, o 1026, nós aqui solicitamos mais uma vez para essa administração a iluminação e a pavimentação asfáltica na rua Ermelinda da Silva Carnaz, no Parque Residencial Minerva. Nós sabemos que é um residencial que necessita de algumas benfeitorias, como pavimentação e iluminação. Nós sabemos muito bem que recentemente essa administração estará fazendo algumas adequações naquele local e nós esperamos que esse requerimento seja atendido, porque todos aqueles que moram naquele local, do lado realmente do frigorífico Minerva, possa ser atendido, porque a reivindicação é grande, nós já solicitamos outras vezes, e eu tenho certeza que nessa nova administração, todos esses requerimentos irá chegar na mão do nosso secretário competente, e o nosso prefeito irá atender sim, e eu espero que possa resolver de vez a situação daquele residencial Minerva. O requerimento 1030, senhor presidente, nós também relacionado com o bairro Gomes, sabemos que no entroncamento da Avenida Paulo Castor Gomes, da Avenida 13, com a Coronel Versilo Alves, no bairro Gomes, esse local, só para vocês se localizarem, ele é uma pracinha, um trianguinho, né, João, perto do Casa Grande, e nós sabemos que é um lugar bem adequado, até uma pracinha adequada, pequena, mas de bastante uso, mas que necessita de benfeitorias. E nós sabemos que agora temos aí um empreendimento muito interessante ali, que é o Casa Grande, que já está em funcionamento. Eu estou solicitando naquele local um superposte, uma iluminação, um lugar que possa realmente ser frequentado por todas as pessoas, crianças, e tendo a iluminação, realmente faz com que lá já tenham seus bancos, possam ser frequentados pelas pessoas que moram naquele local. E, senhor presidente, já o requerimento 1031, nós sabemos que no bairro Bom Jesus, principalmente na rua Dr. Mariano Dias, um lugar bastante frequentado também, é um bairro tradicional da nossa cidade que necessita, em alguns bairros da nossa cidade, principalmente de um recapeamento asfáltico. Nós estamos solicitando na Avenida Mariano Dias, perto ali da Igreja Bom Jesus, o recapeamento asfáltico, e eu espero que esses pedidos entrem no orçamento para que possa ser feito já nessa nova administração, e eu tenho certeza que todos estão aguardando para que esse requerimento seja atendido. E também, senhor presidente, já com o requerimento 1032, é uma outra solicitação, do bairro Gomes. Esse é um local que, para vocês entenderem bem onde fica o prolongamento da Avenida 9 até a Avenida Paulo Castor Gomes, é um local que interliga o bairro Santos Reis na Gomes. Ele fica do lado ali do Casa Grande. Nós sempre passamos ali e ficamos a perguntar por que esse lugar não é asfaltado, porque esse lugar é um lugar que merece todo um atendimento. Eu tenho um funcionário que trabalha numa empresa que solicitou, vem pedindo, e eu quero passar aqui uma informação que já procurei me inteirar, principalmente desse local. Existe a possibilidade de projetos para que possa ser feita uma interligação, seria o fundo de vale, né, tão esperado pela próxima administração, que é da Rua 4, onde é o antigo Estrela, que vai interligar a Mohamed Mustafa Issa. Interligando, nós sabemos que esse local será refeito, sim, dando passagem para interligar tanto o Santos Reis quanto a Gomes. Então eu estou aguardando, e esse requerimento vem de encontro com essa reivindicação, e temos certeza que será atendido em breve, Mandioquinha. Nós sabemos que há necessidade de se fazer alguma coisa, porque fica aquele trecho atrás do Casa Grande, não tanto adequado para poder interligar um bairro tão importante,
que muitos funcionários que vão até o Minerva têm que passar por ali, até caminhões, e fica um lugar desajeitado. Então, estou solicitando aí que se faça alguma coisa. Sua Excelência, que mais 5 minutos. 5 minutos para Eu terminar. quero dizer para Sua Excelência que ao lado do Casa Grande, inclusive, o vereador Eurípio Jorge também, eles também fizeram já abriu uma avenida ao lado, justamente onde o senhor está pedindo o superposte. Ali está de parabéns, que vai interligar do lado do Casa Grande, mais aquela outra avenida que liga o bairro Gomes até a Igreja Santos Reis, que é uma avenida de 200 metros, mais ou menos, de comprimentos, que está sem asfalto. Foi aberta nessa gestão agora. E ela vai interligar até na rotatória do Santos Minerva. Reis. Até do Isso, Minerva. do Minerva. Ela vai fazer a ligação em 2 vezes, então a gente tem certeza que vai melhorar muito É o projeto tráfego. Fundo de Vale. É o projeto Fundo de Vale. Isso É. aí realmente é um projeto interessante, muito importante, que vem sendo estudado e tem certeza que logo, logo já estará sendo colocado em prática. Senhor presidente, o requerimento 1033, nós sabemos que a Praça da Criança, que é uma praça muito frequentada, tanto pelos esportistas, pelas crianças, que lá se dirigem para a prática do esporte, do futebol, do lazer. Eu acredito, já fiz aqui na casa algumas reivindicações, eu tenho um carinho muito grande com aquele local. E eu quero aqui, através desse requerimento, pedir para a administração, doutor Otávio, que faça uma reforma naquela praça, que possa colocar os alambrados, para que as pessoas que estão ali comendo seu lanche ou ali conversando possam ficar de uma maneira mais tranquila em relação quando as pessoas, as crianças, os jovens estiverem jogando futebol. Peço uma reforma na própria quadra, uma pintura. Nós sabemos ali tem um banheiro público que tem que ser cuidado com carinho. Enfim, eu acho que nós temos que cuidar naquilo que é nosso. E a Praça da Criança, como o próprio nome diz, é para cuidar de criança. Então nós sabemos que os nossos jovens que se deslocam até lá esperam que possam ser feitas naquele local as reformas necessárias para que eles possam usufruir da prática do esporte, do lazer, nos momentos realmente que, principalmente no horário noturno, diurno, sei lá, eu acho que é importante a gente cuidar do que é nosso. E para terminar, senhor presidente, o requerimento 1034 eu tive a oportunidade de ir no distrito industrial e lá realmente a reivindicação de muitas pessoas lá é em relação à via de acesso, ela chama Guilherme Seráfico de Assis Carvalho. Para entender muito bem, é a via que interliga, que vai até a Cidade Maria, saindo da rotatória do Barretos 2, aquela via. Eu estou solicitando aí uma ciclovia. Senhor presidente, nós sabemos que naquele local, onde as pessoas têm que se dirigir, não tem calçada. E as pessoas transitam na própria via. É muito perigoso. E o trânsito ali é rápido. E nós sabemos também, senhor presidente, que naquele local está sendo construído um conjunto, que é no bairro Dom Bosco, onde vai povoar aquele espaço. Nós sabemos que vai ter criança, vai ter pessoas de idade. Eu estou preocupado. Então, essa preocupação, eu acho que tem que ser levada ao nosso secretário para que faça um estudo no sentido ou de se fazer uma ciclovia naquele local, para que realmente, ou que faça o calçamento, né? Para que as pessoas, porque recentemente uma pessoa que trabalha no distrito industrial falou que um carro passou ao lado dele até relando, colocando até em risco uma queda fatal, talvez, porque ele estava de bicicleta. Então, é preocupante. As pessoas que ali, ao passar na rotatória ali do Barretos 2, que vão dirigir ou para Guaíra, ou que vão para a Cidade Maria, ou Alberto Moreira, vão realmente num estado, uma velocidade em que a gente não quer nem chamar a atenção. É perigoso, né, senhor presidente? Então, nós estamos aqui aguardando que seja feita alguma coisa nesse sentido, para que essa ciclovia, uma vez sendo mais rápido construída, poderá evitar que algum acidente venha a acontecer. Então, esses requerimentos, senhor presidente, esse requerimento de minha autoria, são requerimentos, como eu falei no início da sessão, são requerimentos que vêm de encontro com o anseio da população. A nossa intenção aqui, através dele, é alertar que nós estamos preocupados realmente em fazer alguma coisa para a nossa cidade. E através desse requerimento, eu quero
o mais breve possível, tornar a realidade e poder aqui contemplar e dizer, aquele requerimento que eu fiz realmente está sendo atendido, porque isso é o trabalho do vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussões, requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade os requerimentos de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem. O que mais que tem aí, Marcelo? Aqui não. Em discussão e votação o processo número 2517/2008, relativo ao ofício número 725/2008, de autoria do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de setembro de 2008. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela tramitação, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo número 2517/2008. Ok. Processo em discussão e votação, processo número 2509/2008, relativo ao ofício número 323/2008, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de setembro de 2008. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela tramitação, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo número 2509/2008. Processo número 2516/2008, de autoria do vereador Existo Hélio Fernandes César e outros, que apresenta balancete referente ao mês de setembro de 2008. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela tramitação, deixando ao plenário a análise final. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Está em votação o pedido do vereador Mandioquinha. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o processo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo número 2516/2008. Solicito mais uma vez ao vereador vice-presidente da Casa, Sebastião Rodrigues Oliveira, que ocupe aqui a cadeira da presidência, porque esse vereador gostaria de fazer uso como líder do PT. 5 minutos, tá bom.
Senhoras e senhores, população presente no nosso plenário, meu muito boa noite, senhores vereadores, a quem já tive a oportunidade de cumprimentar a todos, os senhores telespectadores que nos assistem nas suas residências. Solicitei esse tempo como líder do meu partido, primeiramente para agradecer imensamente cada um dos barretenses que confiou o seu voto em minha pessoa. Não logrei êxito na minha empreitada da reeleição, porém sou eternamente grato a todos aqueles que confiaram seu voto em mim e espero que ao longo desse primeiro mandato eu tenha honrado esses votos. Sempre disse isso nas reuniões que eu fiz, né? Com certeza eu vou concluir esse mandato no final do ano, com a minha consciência tranquila de que tenha tido um desempenho dentro daquilo que eu me propus, que era principalmente de fazer a ligação entre Barretos e o governo federal. O vereador, isso a população muitas vezes não entende, mas o vereador tem um papel constitucional, estipulado pela Constituição, estipulado pela lei orgânica e pelo regimento, que é um papel bastante simples, é legislar e fiscalizar. Mas existe um outro aspecto, o aspecto de que o vereador usar o seu mandato como um instrumento político e ser um agente político capaz de criar situações, capaz de fazer ligações, capaz de construir pontes. E eu entendi que no momento em que eu fui eleito e tomei posse em 2005, sendo o presidente da República do meu partido, e eu sendo antigo de partido, tendo muitos conhecidos lá, eu poderia desenvolver essa função. E eu procurei a todo momento fazer isso, fazer essa ligação. Principalmente a partir do momento em que o prefeito Emanuel Mariano de Carvalho foi eleito. E apesar de termos sido adversários naquele momento, porque eu apoiava a candidatura do meu partido, que era o Mussa Calil Neto, nós imediatamente procuramos o Emanuel e nos oferecemos para levá-lo a Brasília e fazer essa ponte. E eu acho que isso foi coberto de sucesso, foi exitoso, foi muito bom para a cidade, porque milhões de reais foram destinados pelo governo federal para Barretos, muitos dos quais já estão em obras que a população pode ver. Muitas obras importantes e que iniciam a transformação da cidade de Barretos, da cara da cidade de Barretos, como a população gosta de falar. E a gente ouviu isso na campanha. E outro tanto, maior ainda, estão empenhados, as verbas estão empenhadas para início de processo. Então, outras obras, inúmeras outras obras, terão início brevemente esse ano, o ano que vem, e que tem verba direcionada, empenhada, através do governo federal. Barretos pôde, nesses 4 anos, aproveitar o desenvolvimento que o país alcançou até então. Eu acredito que Barretos cresceu no mesmo ritmo do Brasil. E Barretos se beneficia de muitas dessas obras que o governo federal está destinando para o interior do país e para as grandes capitais também. E eu tenho a consciência tranquila, repito mais uma vez, de que tive uma palhinha nisso tudo. O próprio Emanuel, depois, a partir do segundo mandato do presidente Lula, em que ampliou o leque de alianças que levou o Lula ao segundo mandato, ele teve acesso
a deputados dos outros partidos. Senhor presidente, eu solicitaria mais 5 minutos. Normalmente, bancada é 10, né? Eu achava que eu fosse ser breve, mas... Mas Sua Excelência tem mais 5 minutos. Sei que o senhor... Agradeço a gentileza vontade. de Vossa Excelência. Então, com a ampliação do leque de alianças do governo do presidente Lula no segundo mandato, ficou mais tranquilo ainda para o prefeito Emanuel poder trabalhar essas verbas. Já disse esses dias, tive a oportunidade de dizer no programa da TV Soares, essas verbas elas vêm de duas formas. Ou ela vem através de emendas parlamentares, e nós temos 72 deputados federais eleitos pelo Estado de São Paulo, ou ela vem num contato direto e num convênio direto feito com o Ministério. Barretos se beneficiou das duas formas, né? O prefeito Emanuel soube trabalhar com os deputados federais, muitos dos quais os partidos vieram a formar a sua base de sustentação na sua reeleição. E, enfim, eu acho que essa casa também entendeu isso. Muitos vereadores souberam trabalhar nesses 4 anos com seus deputados federais, souberam ir atrás deles e cobrar aqueles votos que eles haviam tidos aqui na eleição de deputado através de emendas parlamentares. Isso foi destinado para a cidade, de um modo geral, foi destinado para instituições de caridade, foi destinado para diversas instituições. Pena que não possa, através de verba do governo federal, ser destinado, por exemplo, para a Santa Casa, que tem uma pendência com relação aos tributos federais, aos encargos sociais. Senão, eu acredito que essa é a grande falta que ainda faz a Barretos. Um trabalho insistente da população, no sentido de que sane-se esse problema da Santa Casa de Barretos, e diga-se de passagem, não é apenas da Santa Casa de Barretos, são da grande maioria dos hospitais filantrópicos do Brasil. Tanto é que o presidente, a questão de 60 dias atrás, havia acenado com a possibilidade de um novo refis, né? Mas, infelizmente, aí, com essa situação, essa crise do mercado financeiro internacional, isso está meio que na geladeira. Mas eu vou até na próxima sessão fazer um ofício, um requerimento ao presidente da República, ao ministro da Fazenda, cobrando esse aceno que houve lá atrás, no sentido de facultar o novo refis, para que a Santa Casa consiga pôr a sua situação em dia e possa se beneficiar dessas verbas que normalmente os parlamentares do Estado encaminham principalmente para os hospitais filantrópicos. Importante frisar, senhores vereadores, que nós temos até o dia 15 de novembro para a apresentação de emendas ao orçamento por parte dos senhores parlamentares, dos senhores deputados federais e senadores. Portanto, todos os senhores que de alguma forma criaram um vínculo desde a última eleição com os seus deputados, essa é a hora de a gente nos dirigirmos até ele, solicitando o retorno daqueles votos que Barretos destinou a eles através dessas emendas parlamentares. Bom, disso em breve o relato é o que eu entendo que eu fiz, ou que eu quis transformar o meu mandato, o papel que eu quis desempenhar, e sobre isso, volto a dizer, repito pela terceira vez, vou encerrar meu mandato aqui dia 30 de dezembro com a consciência tranquila do meu dever cumprido. Talvez eu não tenha a mesma aptidão de lidar com o povo, com a população de um modo geral, da que eu tive de trabalhar nos bastidores, tive de trabalhar nas articulações. A gente passa por isso. Isso acontece na vida de muita gente. Mas, de qualquer forma, pretendo continuar trabalhando pela minha cidade, nos bastidores, nas articulações, para benefício da população, das instituições, das empresas. Enfim, pretendo continuar trabalhando por Barretos, mesmo não estando em nenhuma das cadeiras aqui dessa casa. E, para concluir, eu só gostaria de dizer
que nos últimos 2 dias, em determinados bairros da cidade, foi distribuída essa carta e que chamou muita atenção de muitos eleitores. Alguns me procuraram, a maioria não me procurou, na qual eu digo o seguinte, só concluindo, senhor presidente, seria uma carta minha, tem a logo minha muito mal feita, muito mal montada, né? Sem o número, em que seria uma carta minha, se dirigindo ao eleitor, comunicando que em meu mandato como vereador trabalhei muito para Barretos. Já ajudei muito a todos vocês. Agora peço que me ajudem e peço que vocês contribuam com a minha campanha de vereador com a quantia em dinheiro de R$15, para que eu possa voltar para a Câmara outra vez para defender o seu interesse. Obrigado pela sua contribuição. Deposite em minha conta corrente abaixo, tem um número de agência, de conta e o banco. Então, só gostaria de dizer que eu não possuo conta no Banco Bradesco. Essa agência é de uma cidade, se não me engano, de Guararema, e esse número de conta não existe. Imediatamente, ao tomar conhecimento, foi na sexta-feira antes da eleição, lá no Barretos 2, o primeiro lugar que foi entregue, eu fiz um boletim de ocorrência, mas, infelizmente, as pessoas que estavam distribuindo, nós não conseguimos identificar. Mas, de qualquer forma, não altera o resultado, não altera o produto, só gostaria de justificar publicamente, e faço questão que seja aqui na Câmara Municipal, seja com a transmissão da televisão, de que essa carta não é de minha autoria, a conta mencionada não me pertence e sequer existe. Só para esclarecimento. Muito obrigado a todos. Continue discussões. Eu vou explicar. Senhor presidente, queria falar como líder também. Então, tudo bem. Daqui mesmo? Posso não? Falando como líder, vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, Mandioquinha. Boa noite, meus senhores, minhas senhoras. Em nome do meu grande amigo que está ali hoje, né, que nos ajudou muito. Então, eu quero te agradecer, você e o Robinho, do fundo do meu coração. Bom, eu quero dizer para a sua excelência o seguinte, que eu quero aqui aproveitar a oportunidade de dizer para todos os barretenses também, porque às vezes as pessoas não entendem isso. É porque esse vereador teve 1.140 votos e, infelizmente, a gente não conseguiu êxito. Mas eu fico feliz, porque tenho o gosto da vitória e da derrota, porque eu sou um derrotado, mas feliz, porque eu tive 1.140 votos. Então, às vezes as pessoas me perguntam, me procuram na rua, Mandioquinha, o que aconteceu? Eu trabalhei, eu dei o máximo de mim, mas infelizmente, de 3-1, numa coligação muito difícil, eu entrei e perdi, porque qualquer coligação que eu entrasse, eu estaria eleito. Infelizmente, eu entrei na coligação para ajudá-lo. Eu sou prefeito, não nego, e isso é o meu mérito de ser companheiro, a todo momento que eu sou, desde quando eu fui eleito, eu sou companheiro, e você, o resto da minha vida, eu não sei mudar. Companheiro é companheiro. Então, eu tive esse voto e não fui. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por ter saúde e paz de conseguir uma vitória dessa. Com muitos votos, mas não eleito, mas sim com saúde. E minha família, meus filhos, minha esposa, meus parentes que me ajudaram, e a todos que em mim votaram, que foi companheiro, foi amigos, porque se não fosse, não teria votado. Infelizmente é difícil a luta da gente, infelizmente, concorrer numa legislatura dessa, uma campanha muito de 198 candidatos, do meu lado quase 18 candidatos, de onde eu moro, mas graças a Deus, porque o pessoal gosta de mim para ter essa quantidade de votos que eu tive, de amigos, e aqueles que não votaram, porque às vezes é amigo, mas também tem um problema de um e de outro, por ter não votado na gente. Então eu fico feliz, senhor presidente, porque a gente vai deixar essa Câmara com eu, graças a Deus, fui eleito 3 vezes, e no segundo mandato, 2 vezes, primeiro mandato, direto no Nelson James, depois no Dr. Weber Rezec, depois fiquei de primeiro suplente, voltei de novo para a Câmara, agora, como diz o outro, outra vez suplente. Mas tá bom, porque Deus abre caminhos onde não existem estradas. Quem sabe a minha está aberta por outro lado, né? E que eu agradeço a Deus, que abençoe a todos vocês que foram eleitos. Muito obrigado, e a todos aqueles que me ajudaram.
O vereador Euripinho solicita o englobamento da matéria. O primeiro secretário procederá à leitura das proposituras e o vereador que desejar discuti-las deverá solicitar o destaque. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberação em sessão ordinária, realizada no dia 24 de outubro de 2008. Pois não, vereador Kiko. Questão de ordem do vereador Kiko Misério. Não é questão de ordem, mas eu gostaria de ocupar também a palavra como líder, se Vossa Excelência me conceder agora, antes da leitura dos requerimentos. Concedido, vereador Kiko. Obrigado, e serei bastante breve, senhor presidente, senhores vereadores. Eu pedi a palavra como líder para me solidarizar com Vossa Excelência, assim como com o vereador Mandioquim e com todos os outros. Mas eu acho que aquilo que Vossa Excelência mostrou ali é de uma baixeza incrível. É o tipo da coisa que todos nós aqui, qualquer outra pessoa na cidade, está sujeita. E essa situação de sujeição de qualquer um de nós é o que a gente mais lamenta, porque de repente, infelizmente, sabe lá Deus por quê, alguém acaba acreditando. E esse crédito a uma calúnia, esse crédito a uma infâmia, eu acho que, inclusive, vem decorrente de algumas coisas que nós próprios acabamos por demonstrar algumas vezes. O sinal de que, por exemplo, nossa casa nem sempre mostra a coesão, a coerência, a determinação, a segurança que precisa mostrar para que não hajam papagaios como esse, para que não hajam abutres de plantão, como eu já defini em outras ocasiões, que vêm tentar difamar ainda mais dentro de um processo eleitoral, como foi o que aconteceu com Vossa Excelência e que poderia perfeitamente ter acontecido com qualquer um de nós e teria, como deve ter prejudicado a Vossa Excelência, porque certamente algum eleitor seu ficou com a situação de insegurança, ficou com a situação de questionamento diante disso e talvez não tivesse tido a oportunidade de um esclarecimento por parte de Vossa Excelência. Então, isso serve de alerta para todos nós, porque, continuando ou não na vida pública, sendo ou não pessoa de expressão social, política ou de qualquer outra forma, essa sujeição continua. E dar vazão a esse tipo de crédito ou dar continuidade a esse tipo de crédito deve ser uma coisa que todos nós devemos abjurar. E uma coisa que todos nós devemos nos prontificar a questionar juridicamente, a policiar, em termos de que muitas vezes nós sabemos de onde poderiam ter vindo essas coisas. E eu não posso dizer para Vossa Excelência, não, eu sei de onde vem. Tá? Mas cada um de nós tem uma suposição e cada um de nós pode muito bem fazer um indicativo para que a gente chegue a um lugar. Para que haja uma forma não de proteção a nós, porque quem deve realmente nos proteger somos nós mesmos. A casa deve se proteger de uma forma melhor, para evitar, inclusive, que pessoas mal informadas, pessoas aventureiras ou pessoas subidas na arrogância de um processo até eleitoral, venham a falar bobagens que possam ter destaque, possam ter uma forma de repercussão que não condiz com aquilo que nós somos e nem com aquilo que nós continuaremos a ser. Todos nós tivemos várias desavenças, tivemos motivos de grandes desentendimentos, mas isso faz parte do jogo democrático. E isso vai continuar existindo, evidentemente, porque se fôssemos todos nós uma unanimidade, nós seríamos, por força natural de um processo de incompetência, burros. Eu pedi a palavra, então, como líder, senhor presidente, para que nós não sejamos isso e para que eu possa hipotecar a Vossa Excelência a solidariedade, porque eu não concordo com esse tipo de situação na qual Vossa Excelência hoje foi vítima e, como eu disse, qualquer um de nós pode vir a ser. E a minha solidariedade a todos aqueles que fizeram a campanha que eu pude sentir dentro de um processo muito elevado e muito digno, tanto os candidatos a prefeito quanto os candidatos a vereador. Eu não tive informação de que nada tivesse ocorrido de forma vexatória, desonrosa e muito menos ilegal. Se tivesse sabido, teria denunciado. Se eu tivesse tido consciência, conhecimento desse fato que Vossa Excelência acabou de nos mostrar, eu teria denunciado. Fosse quem fosse, que fosse o autor disso, porque eu acho que isso não é coisa sequer de gente. Não vou falar de homem, não, é de gente. Eu não posso nem classificar uma pessoa que se baixa a tal nível tenha tido a possibilidade de ter o rótulo de gente.
é um canalha covarde, ou são canalhas covardes, que não têm coragem de assumir as coisas e de debater ideias com Vossa Excelência. Aí sim, mostra o seu potencial ou a sua fraqueza, mas dentro do processo de lisura que deve existir. Porque vai continuar acontecendo. Sendo agora 17, é muito esperado que a animosidade seja até maior. É muito esperado até que as desavenças e discussões sejam maiores. E é muito mais provável com isso que haja mais pedras. E desde já eu convoco essa Câmara e a próxima Câmara a tomar um posicionamento de que tudo que se passar aqui é parte daqui, parte do processo democrático. Mas ninguém tem o direito de vir agredir, ninguém tem o direito de vir atacar. Tem o direito de questionar. Isso faz parte. Mas questionar de uma forma, da mesma forma como nós devemos respeitar a população. Obrigado. Agradeço o vereador Kiko Miserável. Então, solicito ao vereador Cláudio Norrice que proceda a leitura dos requerimentos, do número dos requerimentos, vereador. Relação de requerimentos. Do número 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, destaque. Indicação 72, destaque. Requerimentos número 1051, 1052, 1053, 1054, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Tchau. Tem do tchauzinho aí para discutir também? Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nos honram com a sua presença aqui na galeria, quero comentar todos na pessoa da dona Eujácia. E boa noite àqueles que estão nos assistindo. Hoje uma sessão em dia diferente, então nós estamos aí com os nossos requerimentos sendo apresentados no Data Show. O requerimento 1051/2008 é referente à pavimentação asfáltica da Avenida C1. Essa avenida que dá acesso ao conjunto Batista Ananias. Esse conjunto foi entregue essa semana, na segunda-feira. E a C1, o prolongamento dela, na hora que termina a rua C30, só um minutinho, ele não tem as duas pistas até chegar ao conjunto Batista Ananias. Então, a gente está fazendo esse pedido ao prefeito, ao executivo, para que proceda a continuidade do asfalto até a entrada do bairro. E o conjunto Batista Ananias é um conjunto que foi através de um trabalho nosso aqui dentro da Câmara Municipal. Pode passar. Pode passar. Essas aí são fotos lá do local. Pode passar. Próximo. Ele foi construído, na volta. É um conjunto de 194 casas, foi construído graças à Lei Complementar 71/2006. Antes dessa lei ser enviada para a Câmara Municipal, nós fizemos um requerimento, pode passar, próximo. Nós fizemos, fala a lei sobre concessão de incentivos fiscais para a construção de casas populares. Essa lei é de 27 de setembro de 2006, pode passar.
Então, como eu havia falado, requerimento meu aqui na Câmara Municipal, datado de 6 de fevereiro de 2006, solicitando ao Executivo isenção de impostos para a construção de casas populares. Pela lei, ficam isentos os seguintes impostos para a construção de casas populares: IPTU, ITBI, ISS e taxas municipais. Essas isenções são feitas em várias cidades do estado de São Paulo e a gente fez com que aqui no município também tomasse essas providências. Com isso aí, o que nós analisamos? Porque isso não é isentar a construtora, e sim o valor do conjunto para o mutuário, porque tudo aquilo que é feito na construção do conjunto, ele é repassado ao mutuário. Então, o valor do conjunto para o mutuário tem o material, a mão de obra e os impostos. Então, nós conseguimos, com a lei, através do requerimento e através da lei, eliminar os impostos. Pode passar. E, na verdade, o custo da obra deu condição ao Sistema Par, que é o Programa de Arrendamento Residencial, à construção desse conjunto. E com isso aí, se entrou no Sistema Par, a questão de rede elétrica e rede de telefonia foram todos feitos de uma maneira gratuita para que não onerasse o próprio conjunto. Então, com isso aí, conseguiu realizar, e são 194 casas. Pois não, vereador. Dá uma parte, por favor. Pois não. Eu quero aproveitar o ensejo da sua excelência e parabenizá-lo, Paulo, Obrigado. por ter filmado lá, inclusive, as casas do João Batista Ananias lá, porque eu ia discutir um requerimento, aproveitando já que a sua excelência acabou de mostrá-lo no painel. Eu também tenho um requerimento solicitando, você vê, o senhor pediu o prolongamento da avenida. É óbvio que o pessoal que vai mudar para lá vão ficar muito satisfeitos. Ao lado, justamente do conjunto habitacional, eu estou pedindo 2 praças, porque lá estão vários terrenos do local de frente que está precisando de uma praça, uma enfeitada, botar uns postes, mais iluminações. Então, eu aproveito que o senhor colocou já aqui no painel, que eu ia discutir um requerimento que eu estou pedindo uma praça ao lado e uma nos fundos do conjunto João Batista Ananias. Muito obrigado. Parabéns, presidente. Conjunto novo, 194 pessoas, famílias beneficiadas, está lá com a sua casa, é dono de sua casa, então parabéns a essas 194 famílias. E para mostrar também que o trabalho iniciou aqui dentro da Câmara Municipal. Se não fosse essa lei de isenção, esse conjunto